Olá! Hoje a gente vai fundo numa questão bem séria: os desastres ambientais que se repetem em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Para entender isso, nós vamos nos basear num trabalho acadêmico que investiga as raízes dessa tragédia. A ideia é entender por que, afinal, essa história continua se repetindo. Então, o ponto de partida da nossa conversa aqui é uma monografia. O título é Considerações sobre precipitações e deslizamentos ao longo dos anos no município de Petrópolis, Rio de Janeiro. Quem escreveu foi o Bruno Justen da Silveira Machado, com orientação da professora doutora Tatiana Tavares Rodrigues. E olha que importante, esse trabalho foi a conclusão do curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora, no ano de 2022. Logo no comecinho, o autor faz uma dedicatória que, olha, já mostra o tom de todo o trabalho. Ele coloca o foco onde realmente importa, nas pessoas. E é justamente essa conexão da ciência com a vida das pessoas que faz uma pesquisa como essa ser tão necessária. Isso nos leva à pergunta que não quer calar. Petrópolis enfrenta desastres há séculos. Mas por quê? Por que eles continuam acontecendo e parece que cada vez piores? É aí que a ciência entra para tentar nos dar algumas respostas. Sabe aquela história de que, para entender o presente, a gente tem que olhar para o passado? Pois é exatamente o que faremos agora. Vamos dar uma olhada no contexto, na história, na geografia de Petrópolis, uma cidade que foi moldada tanto pela beleza da serra quanto pelos riscos que vêm com ela. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra um padrão bem preocupante, né? A gente vê que desde o primeiro grande registro, lá em 1850, até o evento devastador de 2022, a frequência e a intensidade dos desastres só aumentam. Fica claro que o problema não é de hoje. Mas a escala da tragédia, essa sim, está crescendo. E aí a gente se pergunta, o que foi que mudou na cidade para ela ficar tão vulnerável assim? E a resposta pode estar aqui, numa baita contradição histórica. Pensa só, o plano original da cidade, o plano Koehler, lá de 1843, já falava que era preciso preservar as encostas justamente para evitar deslizamentos. Mas o que a gente vê hoje? Uma realidade completamente diferente. Uma ocupação desordenada, que foi exatamente na direção oposta, ignorando os alertas que já existiam desde a fundação da cidade. Ok. Então, diante de um problema tão complexo assim, como é que a ciência investiga isso? Agora a gente entra no coração do trabalho acadêmico. Vamos entender qual foi a pergunta principal da pesquisa e como o autor fez para tentar respondê-la. O objetivo da pesquisa era bem direto. Qual é a relação científica entre a quantidade de chuva e os deslizamentos em Petrópolis? Para responder isso, o autor não partiu do zero. Ele fez uma revisão bem ampla de vários estudos que já tinham sido publicados sobre o assunto. Uma pergunta bem focada, que precisava de uma investigação super metódica. Mas antes da gente seguir, vamos só alinhar um conceito que é super importante aqui: movimento de massa. Esse é o nome técnico porque a gente chama de deslizamento, sabe? É basicamente um movimento de terra, de rocha, morro abaixo por causa da gravidade. E o ponto principal, que a definição deixa bem claro, é que a água é o grande gatilho que faz isso tudo acontecer. Beleza, e como foi a pesquisa na prática? O método foi dividido em 3 passos bem lógicos. Primeiro, identificar os eventos críticos, ou seja, levantar todo o histórico dos grandes desastres da cidade. Segundo passo, analisar os dados de chuva, olhando os registros históricos. E por último, o terceiro passo, cruzar essas duas informações para ver se encontrava algum padrão. Uma abordagem bem sistemática para entender essa relação de causa e efeito. E aí, o que será que essa investigação descobriu? Bom, é agora que os dados começam a contar a história para a gente. Vamos dar uma olhada nos principais resultados que o estudo encontrou. Esse gráfico aqui é pesado. Ele mostra o custo humano dos maiores eventos de chuva, com dados que foram compilados pelo jornal Tribuna de Petrópolis. E o número de vítimas em 2022, que na época da pesquisa ainda era um dado preliminar, já era o maior de todos, mostrando que esses eventos estão ficando cada vez mais letais. Agora, presta atenção nesse dado que vem de uma outra pesquisa citada no trabalho. Ele é muito revelador. Entre 1940 e 2015, a imensa maioria dos deslizamentos se concentrou no primeiro distrito. E o que é o primeiro distrito? É a área mais antiga, mais urbanizada da cidade. A conexão é direta, né? Onde tem mais intervenção humana no terreno, o risco também é maior. A pesquisa foi além e também encontrou uma relação forte com fenômenos do clima de grande escala. A maioria dos desastres aconteceu durante a atuação da chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é um corredor de umidade que vem da Amazônia, ou então durante os ciclos de El Niño e Laninha. O que isso quer dizer? Que os eventos extremos que acontecem ali em Petrópolis, muitas vezes, estão ligados a padrões climáticos gigantescos.
Bom, com todos esses dados na mão, a gente chega na parte das conclusões. O que tudo isso significa? E talvez o mais importante, o que podemos fazer a partir de agora? Vamos ver a síntese final do trabalho e as recomendações que ele apresenta. A conclusão principal do estudo é muito clara. Pensa assim, a chuva forte é o gatilho, a faísca, mas o que transforma essa chuva num desastre de proporções gigantescas é a urbanização desordenada. São as alterações que a gente faz na paisagem. A causa raiz, no fim das contas, não é só a natureza, é a interação perigosa entre o ambiente e a ação humana. E o bacana desse trabalho é que ele não fica só apontando o problema, ele também aponta caminhos. As recomendações são bem práticas. Implementar políticas de planejamento urbano e fiscalizar obras, investir em saneamento e drenagem, promover educação ambiental, expandir os sistemas de monitoramento. Enfim, o poder público precisa assumir um papel muito mais ativo na redução desses riscos. E a gente termina fazendo o reconhecimento. Um trabalho como esse mostra o papel fundamental da pesquisa acadêmica, sabe? Das universidades, dos cursos de especialização, em formar profissionais que não só entendem esses problemas complexos, mas que também são capacitados para propor soluções de verdade. Isso é promover ciência e gestão pública eficiente. Para que todo esse conhecimento científico vire mudança de verdade, ele não pode ficar parado. Então, se essa análise fez sentido, ajude a espalhar essa informação. Siga o nosso canal, curta o conteúdo e compartilhe com outras pessoas. Vale lembrar que o que a gente apresentou aqui é uma síntese do trabalho. Para quem quiser entender todos os detalhes e se aprofundar de verdade no assunto, a gente recomenda muito a leitura do trabalho original completo. O link para essa monografia completa está aqui na descrição, tá bom? E um aviso importante, esse material é uma síntese que foi gerada com o apoio de inteligência artificial e pode ter algumas simplificações. Então, de novo, para ter a versão completa e fiel, o melhor é sempre consultar o trabalho original. E para fechar, fica uma reflexão. O conhecimento, a ciência, eles estão aí, apontando o problema e mostrando caminhos. A grande pergunta que fica no ar é: o que é que falta para a gente conseguir transformar todo esse conhecimento em ação e finalmente mudar o rumo dessa história?